Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, e nós vamos fazer a leitura do 1 até o 15. Te convido a se colocar de pé por reverência à santa palavra de Deus. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse-lhes aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez nos expomos à Tua santa palavra e pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendê-la, e pedimos que o Senhor venha falar, Pai, em cada coração, segundo a necessidade de cada um, Pai. E nós louvaremos sempre o Teu nome, engrandeceremos sempre e daremos sempre a Ti toda a glória que é devida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos sentar? Bem, eu sei que vocês já sabem a ordem dos evangelhos, porque somos uma igreja que já acostumados com a Bíblia, já treinados, e eu creio que todos sabem a ordem dos evangelhos. Se não todos, a maioria de nós. Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. E o último evangelho, o evangelho de João, é chamado de apologético. Já eu explico essa diferença entre os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, serem chamados sinóticos, e porque o último evangelho de João, chamado apologético. É um texto muito conhecido, esse que nós lemos. Quem é que não conhece, quem é que nunca ouviu sobre a multiplicação dos pães e peixes que Jesus realizou lá no alto do monte com seus discípulos, para que uma multidão de cerca de 5.000 pessoas
pudessem se alimentar. Esta não é a primeira multiplicação de pães que nós temos na Bíblia. É a primeira que Jesus operou, mas nós temos lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, dos versos 42 ao 44, uma outra narrativa de uma outra multiplicação de pães, um outro milagre, realizado pelo profeta Eliseu. Eliseu multiplicou 20 pães para que 100 pessoas pudessem se alimentar. 100 homens, para ser mais específico. Ele orou e, pelo poder de Deus, multiplicou 20 pães para que 100 homens pudessem se alimentar. Então, essa multiplicação de pães aqui no Evangelho de João é a segunda multiplicação de pães que nós temos na Bíblia, realizada pelo Senhor Jesus. Agora, esse milagre, ele é tão importante que ele é citado pelos 4 evangelistas. Ele é narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, portanto, como eu já disse, são os evangelhos sinóticos. E sinótico, do grego, significa uma visão conjunta, ou seja, uma mesma ótica. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma mesma ótica, uma visão conjunta. Todos os milagres, os sinais que o Senhor Jesus realizou, você encontra tanto descrito em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Porque eles foram escritos muito antes do Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século. Quando o Evangelho de João foi escrito, Mateus, Marcos e Lucas já era lido, já era pregado, já era super conhecido. Então João é chamado de apologético, porque apologético significa uma defesa de alguma coisa. E o que é que o Evangelho de João está defendendo? O Evangelho de João foi escrito com o propósito de defender a divindade do Senhor Jesus. Eu explico por que João escreveu com esse propósito de defender a divindade do Senhor Jesus. No 1º século, logo no início da igreja primitiva, a igreja foi bombardeada por uma seita herética chamada gnosticismos. E os gnósticos, eles não creem no Senhor Jesus, eles não receberam Jesus, eles não acreditam até hoje. E o gnosticismo gradativamente foi entrando na igreja. Essa heresia foi penetrando na igreja de que Jesus não é Deus. Eles pregavam isso, eles pregam isso até hoje. Eles ensinavam isso ao povo, e eles ensinam isso até hoje para o povo, de que Jesus não é Deus. E qual é o argumento que eles usam? Eles dizem, eles acreditam que toda matéria é má, tudo que é material não presta, e se a matéria é má, Deus não poderia vir a este mundo em uma matéria, em carne e osso, através de Jesus Cristo. Então essa seita, com essa doutrina diabólica, começou a penetrar na igreja, no comecinho do 1º século, e foi entrando com força. Por isso que no final do 1º século, João escreve esse evangelho, para defender a divindade do Senhor Jesus. Para contradizer, para refutar aquilo que os gnósticos ensinavam. Eles ensinavam que a salvação viria apenas através de um conhecimento esotérico. Que a salvação viria apenas através de um conhecimento filosófico. Que o que importava para que alguém fosse salvo era muito conhecimento do esoterismo, muito conhecimento das filosofias, e isso era suficiente para alguém se salvar. Dizendo totalmente o contrário daquilo que a palavra de Deus diz.
Para eles, Jesus era um ser enviado por Deus, meramente um ser qualquer que Deus havia enviado na terra. Mas não era Deus. Jesus não podia ser Deus. Porque se a matéria é má, se a carne é má, toda a matéria é má, Deus não poderia vir em Jesus. Era isso que eles ensinavam. E João então escreve para combater essa heresia, para defender a divindade de Jesus. Por isso ele já começa no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo: no princípio era o Verbo. Ele não era simplesmente um ser que Deus enviou à terra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele já começa refutando com força mesmo aquilo que essa seita herética estava ensinando. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. Depois ele diz, no verso 2, ele estava no princípio com Deus. E diz no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele já começa batendo nessa tecla: Jesus é Deus, Jesus é Deus. Ele era o Verbo, ele era a palavra, desde o início, ele já estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio ele estava com Deus e tudo que foi feito por intermédio dele. E nada do que existe, nada do que foi feito, não foi feito senão por ele, senão através dele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí ele continua enfatizando isso. No verso 4, ele vai dizer assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, ele é Deus, ele é a vida, ele é a luz dos homens. E ele conclui no verso 14 dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga amém. Era o Verbo, era a palavra, estava com Deus desde o início, era o próprio Deus, não foi feito nada a não ser por ele, tudo que foi feito por intermédio dele, e ele se fez carne e veio e habitou entre nós. Então o propósito do Evangelho de João, propósito pelo qual ele foi escrito, foi esse: para defender a divindade do Senhor Jesus. Por isso essa diferença, Mateus, Marcos e Lucas, escritos bem antes de João, são chamados de sinóticos, porque eles trazem a mesma narrativa, os mesmos milagres que o Senhor Jesus operou. E no final do primeiro século, João escreve o seu evangelho, chamado de apologético, significa defesa, o evangelho de defesa, porque ele está defendendo a divindade do Senhor Jesus. Agora, tem algo interessante aqui. João não chama milagre de milagre. Eu gostaria que você atentasse para isso. Ele chama milagre de sinal. Quando é no plural, muitos milagres, ele fala muitos sinais. Mas ele nunca chama um milagre de milagre. Por exemplo, no verso 2 ele diz assim: seguia Jesus uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Uma numerosa multidão via os milagres de Jesus, mas João não chama de milagres, ele chama de sinais. Sabe por quê? Porque um sinal é sempre menor
do que aquilo para o qual ele está apontando. Por exemplo, você está indo por uma avenida e você vê uma placa lá, Carrefour, indicando você para uma direção. Quando você chega lá no Carrefour, qual que é maior? O Carrefour ou a placa? Qual que é maior? O Carrefour. Porque a placa era apenas um sinal. Então o sinal é sempre menor do que aquilo para o qual está apontando. Então João chama os milagres de Jesus de sinal, porque o milagre que Jesus opera, ou os milagres que o Senhor Jesus opera, não é tudo que ele pode fazer. É uma pequenina coisa, é só um sinalzinho daquilo que ele é. O milagre que ele opera é apenas um sinal daquilo que ele pode realizar. É muito maior. Glória a Deus. Amém, queridos. Em João, no capítulo 2, no verso 11, nós temos o milagre da transformação da água em vinho. Vocês conhecem o texto? Jesus está numa festa de casamento, uma festa de bodas. Acaba o vinho da festa e ele transforma aquela água, 6 talhas de água, em vinho, o vinho mais puro. E ali João diz assim: com este sinal, transformar água em vinho é um grande milagre, sim ou não? Quem é que pode transformar uma água em vinho, senão Deus? Mas João diz, ele não chama de milagre, ele diz assim: com este sinal, deu Jesus princípio aos seus sinais lá em Caná da Galileia. Ou seja, com esse milagre da transformação da água em vinho, Jesus iniciou todos os outros milagres que ele iria realizar. Mas João não chama de milagre, chama de sinal. Sempre que João fala de um milagre de Jesus, ele usa a palavra sinal, porque todo sinal é menor do que o objeto para o qual ele está apontando, ele está indicando. Ou seja, João quer dizer com isso o seguinte: o milagre de Jesus, os milagres que ele realiza, são muito pequenininhos, não são nada diante daquilo que ele é, diante daquilo que ele pode fazer. Glória a Deus. Por isso ele não chama milagre de milagre, mas chama de sinal. Isso aqui, ele está dizendo o seguinte: isso aqui não é tudo que ele pode fazer. Isso aqui não é tudo que ele pode, é só um sinal. Glória a Deus. Essa água que foi transformada em vinho, isso não é tudo que ele pode fazer, não. Isso é um pequeno sinal do que ele pode fazer. Ele pode fazer muito mais, mas ele não realiza apenas milagres nas coisas, em objetos, mas ele realiza o maior milagre, o grande milagre, que é transformar a nossa alma. Ele não apenas transforma a água em vinho, ele transforma o teu interior, ele transforma a tua alma, ele transforma o teu ser, a vida das pessoas. Curar um servo do centurião, que estava a mais ou menos 30 quilômetros de distância, isso não é tudo que ele pode fazer. Curar alguém que está lá longe, meramente com uma palavra, isso não é tudo que ele pode fazer. Isso é apenas um sinal. Ele cura lá da eternidade até aqui na terra com uma só palavra. Diga graças a Deus. Amém. Curar um paralítico que estava já há 38 anos numa maca, esperando a sua cura. Isso não é tudo que ele pode fazer, não. Isso é apenas um sinal. Ele pode curar a enfermidade da nossa alma. Ele cura a enfermidade, está no nosso interior, no nosso coração. Ele cura toda a doença da mágoa, toda a doença da tristeza, toda a doença da depressão, toda a tristeza do ódio, do rancor, da falta de perdão. Ele não apenas cura fisicamente, ele cura o interior, cura o nosso ser. Expulsar demônios não é tudo que ele pode fazer, não. A Bíblia diz em Apocalipse que ele tem a chave da morte e do inferno.
Expulsar demônio é apenas um pequeno sinal dele, ele pode fazer muito mais. Curar um cego de nascença, como João relata no seu evangelho, não é tudo que ele pode fazer não, é só um sinal. Ele cura a cegueira da alma. Ele cura a cegueira do interior, do coração de uma pessoa. Multiplicar pão e peixe não é tudo que ele pode fazer não. Ele alimenta a sua alma. Ele sacia a sede do teu coração. Ele preenche o vazio do teu coração. Aleluia, diga glória a Deus. Ressuscitar Lázaro, que estava morto há 4 dias, não é tudo que ele pode fazer não. Um dia todos aqueles que morrerem nele ressuscitarão e receberão um novo corpo glorioso. Amém. Ressuscitar um homem que estava morto há 4 dias, isso para ele não é tudo que ele pode fazer, isso é apenas um pequeno sinal. Um dia todos nós, se morrermos nele, ressuscitaremos e receberemos um novo corpo glorificado. Amém. Um corpo muito diferente desse de carne. Esse nosso corpo de carne é muito fraco, é muito frágil, se deteriora facilmente. Qualquer coisinha derruba esse corpo de carne, já manda para a cama, tem que tomar remédio. É um corpo muito fraco. Nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo glorioso, que nunca mais terá enfermidades, nunca mais sentirá dores, oh aleluia, nunca mais irá sofrer. O corpo que irá para a eternidade com o Senhor, graças a Deus. Amém, queridos? Um corpo real. A gente vai ressuscitar, a gente não vai ficar que nem fantasma por aí não. A gente vai receber um corpo real, igual ao corpo que o Senhor Jesus recebeu quando ressuscitou. E subiremos, estaremos para sempre com Ele, nesse corpo glorificado, nesse novo corpo. Diga graças a Deus. Amém. Então João está dizendo o seguinte: tudo isso que Jesus realiza não é nada. Tudo isso que ele faz aqui, que vocês estão vendo aí, são apenas pequenos sinais. Ele é muito maior, ele é muito mais poderoso do que isso. Agora, queridos, trazendo isso para nós, para os nossos dias, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Eu quero dizer para você que tudo que o Senhor Jesus já fez na tua vida, até hoje, desde que você nasceu, foram apenas pequenos sinais do que Ele tem para você. Amém? Vou repetir. Tudo que Jesus já fez na tua vida, desde que você nasceu. Aliás, antes que você nascesse, porque Davi diz no Salmo 139, que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos viu, já cuidou de nós. Então tudo que Deus fez na tua vida, antes mesmo do teu nascimento, até o dia de hoje, você pode dizer comigo: até hoje o Senhor me ajudou, amém? Tudo que Ele realizou até hoje na tua vida, foram apenas pequenos sinais, uma pequena amostra daquilo que Ele vai fazer na tua vida, amém? Diga: receba o Senhor em nome de Jesus, amém? Então, de tantos sinais que Jesus realizou e que João relatou no seu evangelho, ele conclui, ele termina o seu evangelho dizendo, no capítulo 21, no verso 25, último versículo do evangelho de João, ele termina o seu evangelho dizendo: olha, o Senhor Jesus realizou tantos outros milagres que não dá para relatar. Não caberia no mundo inteiro todos os livros que seriam necessários se fôssemos relatar tudo que o Senhor Jesus realizou. Claro que João está usando aqui uma figura de linguagem. Claro que daria para relatar tudo que Jesus realizou. Claro que caberia no mundo inteiro todos os livros que seriam necessários. Mas ele está usando uma figura de linguagem para enfatizar que todos os milagres que nós temos descritos na Bíblia são apenas alguns, só uma gotinha no oceano
de tudo que o Senhor Jesus realizou e que Ele pode fazer ainda, em nome de Jesus. Diga amém, amém. Está escrito em João 21, 25. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam necessários, que seriam escritos. Aleluia, amém, glória a Deus. João está dizendo, não daria nem para relatar tudo que Jesus realizou. Isso que você tem aí são apenas alguns sinais. Então, para diferenciar dos 3 primeiros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João apresenta uma lista de milagres que só ele relata no seu evangelho. Quando você pega Mateus, Marcos e Lucas, você vê todos os milagres que um relatou, o outro também relata. Com alguma pequena diferença, algumas palavras diferentes, algum detalhe a mais, mas é a mesma narrativa, o mesmo episódio, o mesmo acontecimento. Você encontra tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas também. Diferentemente de João. João apresenta uma lista de milagres que o Senhor Jesus realizou e que só estão relatados no evangelho dele. Enquanto os outros evangelhos repetem 90% do conteúdo, o evangelho de João contém 90% de singularidade. Entendeu? Os 3 sinóticos repetem 90% do conteúdo. E o evangelho de João, apologético, ele contém 90% de singularidade, de milagres extraordinários relatados apenas por João. Por exemplo, só João relata esse milagre da transformação da água em vinho. Lá no capítulo 2. Você só encontra no Evangelho de João. Somente o Evangelho de João relata a mulher samaritana. O encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana, lá no capítulo 4. Somente o Evangelho de João relata da ressurreição de Lázaro, lá no capítulo 11. Você não encontra a ressurreição de Lázaro nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. Somente o Evangelho de João. Somente o Evangelho de João relata do lava-pés. Quando o Senhor Jesus tomou uma bacia com água, uma toalha, e lavou os pés dos seus discípulos. Você não encontra isso em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. Somente no Evangelho de João, lá no capítulo 13. Então são milagres e tantos outros que são exclusivos, tantas outras narrativas que são exclusivas do Evangelho de João. Mas tem um milagre que João achou ele tão importante, mas tão importante, que ele disse, não, esse eu preciso relatar no meu Evangelho também. E esse é o único milagre que você encontra nos 4 Evangelhos. É justamente esse milagre do texto que você leu comigo hoje, tão conhecido de todos nós, de João capítulo 6, do 1 ao 15, o grande milagre da transformação de 5 pães e 2 peixinhos, na multiplicação desses 5 pães e 2 peixinhos, que uma multidão de mais de 5.000 pessoas comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. Diga glórias a Deus. Esse milagre, João falou assim, não, esse aqui eu vou escrever no meu também, porque esse é importante para provar para os incrédulos, especialmente para os gnósticos, que haviam se infiltrado na igreja com essa seita maligna, essa doutrina diabólica de que Jesus não era Deus. Então João falou, não, esse milagre é importante demais, porque vai ajudá-los a crer. Por isso ele começa já no capítulo 1, no versículo 1, dizendo, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia,
que é o de Tiberíades, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Note, por que João cita a Páscoa dos judeus aqui nesses primeiros versículos do seu evangelho? A Páscoa dos judeus estava próxima. Justamente porque a Páscoa, a festa da Páscoa, foi o start, foi o início de um dos maiores milagres que Deus já realizou, que foi alimentar por 40 anos toda a multidão de mais de 2 milhões de pessoas no deserto, enviando o pãozinho fresco, o maná, todos os dias para eles. Isso teve início na festa da Páscoa. Por isso João começa o seu evangelho e ele faz menção da Páscoa. Foi o início do grande milagre que Deus operou no deserto, enviando o pão do céu para o povo. Porque quando chegasse a Páscoa, os judeus se lembrariam do quê? Não apenas do sangue do cordeiro, aspergido nos umbrais das portas, não apenas do cordeiro, mas se lembrariam do pão. Pensa bem comigo. Por que é que João citou a Páscoa? Porque na Páscoa os judeus se lembrariam do pão. E o Senhor Jesus diz que Ele é o pão da vida. Então João com isso está querendo dizer o seguinte: o mesmo Deus que alimentou o povo lá no deserto, no início da Páscoa, é esse mesmo Deus que está em Jesus. É a imagem do mesmo Deus. É o mesmo eu sou. Aquele que por 40 anos enviou o pão do céu para o povo saciar a sua fome. Esse Jesus é o mesmo. Glória a Deus. João quer provar com isso que Jesus é o mesmo Deus, que Jesus é o mesmo eu sou. Por isso ele cita a Páscoa. Ele pensou, quando chegar a Páscoa, está próxima a Páscoa. Quando chegar a Páscoa, eles vão se lembrar. Eles vão se lembrar do cordeiro, do sangue aspergido nos umbrais das portas, mas vão se lembrar também do pão. Então, com isso, João está mostrando que é o mesmo Deus que alimentou o povo lá no deserto, é o Senhor Jesus. Então, ele vai dizer no capítulo 6 e no verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu queria que você observasse isso. Do início ao fim do Evangelho de João, João enfatiza isso. Ele bate nisso, nessa tecla, quando ele diz no verso 35, eu sou o pão da vida. Ele está dizendo, lá no Antigo Testamento, Deus mandou o pão na terra. Mas aqui, eu sou o próprio pão da vida. É isso que Jesus está dizendo. Glórias a Deus. Por isso João falou da Páscoa. Porque isso ajudaria-os a crer, a entender que Jesus não era um simples ser que Deus enviou na terra, mas que Jesus era o próprio Deus e que Jesus é o próprio Deus.
Agora, há uma lição para nós aqui. Qual é a lição que nós tiramos aqui disso aqui? É que a melhor maneira de você crer naquilo que Deus vai fazer no futuro é você se lembrar daquilo que Ele já fez no passado. Amém? Vou repetir. A melhor maneira de você crer naquilo que Deus pode fazer e que Ele vai fazer na tua vida lá no futuro é você olhar para aquilo que Ele já fez no passado. Essa é a grande lição aqui. Por isso João cita a Páscoa. Eles vão se lembrar da Páscoa do passado, eles vão se lembrar do pão, e Jesus está declarando: eu sou o pão da vida. Ou seja, eu sou o mesmo Deus lá do passado que enviava o pão do céu. Deus enviava o pão, eu sou o próprio pão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu quero dizer, se Deus cuidou de você até aqui, Ele vai continuar cuidando até o fim. Amém. Se Deus cuidou de você até aqui, Ele vai continuar cuidando de você até o final. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Ele vai cuidar de tudo que te preocupa. Quem sabe Deus me colocou aqui nessa manhã diante de alguém que está muito ansioso. Quem sabe Deus me colocou aqui falando para alguém que está muito preocupado, muito ansioso. E está se perguntando, será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que isso é possível? Ouça bem o que Jesus diz, lá em Mateus capítulo 10, verso 29. Não cai nenhum pardal no chão, se não for pela vontade do Pai. Nenhum pardal. Muitos dizem, não cai nenhuma folha de uma árvore, se não for da vontade de Deus. Isso não está na Bíblia, mas não quer dizer que esteja errado isso. É certo, é correto você dizer, verdadeiramente não cai nenhuma folha de uma árvore, se não for pela vontade de Deus. Mas o que Jesus está dizendo em Mateus 10, 29 é: não cai nenhum pardal no chão, senão pela vontade do Pai. Por que Jesus usa a figura de um pardal? Eu pergunto, qual é o valor de um pardal? Um pardal não vale nada. Você já viu alguém botar um pardal na gaiola? Que valor que tem um pardal? Não vale nada. Mas Jesus está dizendo, não cai nenhum pardalzinho no chão, se não for pela vontade do meu Pai. Ou seja, Deus cuida de tudo na tua vida. Não tem nada na tua vida que passa desapercebido aos olhos do Senhor. Diga graças a Deus. Agora note comigo no verso 5 e no verso 6, por favor, que diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Olha que interessante, observe comigo. Filipe disse assim: Senhor, vamos ter um probleminha aí. Está vindo uma multidão faminta, e Jesus disse: Filipe, mas onde é que a gente vai conseguir pães para tanta gente? Só que o verso 6 diz: ele bem sabia o que estava para fazer. Ou seja, o que é que João está novamente enfatizando aqui? Que Jesus é onisciente. Ele já sabia o que iria fazer. E quem é que pode ser onisciente senão somente Deus? Ou seja, Jesus é Deus. Tudo que João descreve aqui, ele está enfatizando que Jesus, ele está mostrando, provando que Jesus é Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós, hoje, quando chegarmos em casa, encontraremos um problema. Muitos, hoje, encontraremos um problema. Amanhã, muito provavelmente, quando você acordar, você vai se deparar com um problema. Semana que vem, muito provavelmente, você terá um problema diante de você. Mas a boa notícia é, o problema nem chegou ainda, mas o Senhor Deus já sabe que ele vai chegar e como fazer para resolver. Amém? Essa é a boa notícia. O problema nem chegou ainda, mas ele já sabe que vai chegar. E ele já tem a resposta, ele já tem a solução, ele já sabe o que fazer para resolver. Por isso, queridos, que o Salmo 37, Davi diz assim no Salmo 37, no verso 7, descansa no Senhor, espera por Ele com paciência. Escute bem, descansa no Senhor, espera por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descansa no Senhor, espera nele com paciência, não se irrite, não se aborreça com aqueles que prosperam, com aqueles que se enriquecem, e nem com aqueles que maquinam mal contra você. Amém? Estou citando a palavra para você. É Deus me usando para falar com você. Diga graças a Deus. É a palavra de Deus para a tua vida. Descansa no Senhor. Nenhum problema pega Deus de surpresa. Amém? Não tem nada que surpreende Deus. Muito antes que o problema chegue, Ele já sabe. E Ele já tem a resposta, já tem a solução. Deus já sabe como agir e como resolver esse problema que está inquietando o teu coração. Se você de fato crer, se você de fato depositar no altar dele, como nós oramos no início do culto, depositando tudo nas mãos do Senhor Jesus, Ele já sabe o que fazer e já tem a resposta e a solução. Diga obrigado, Jesus. Agora deixa eu dizer algo importante também, e já estou finalizando a nossa reflexão. Deixa eu dizer algo para você. Qual dos discípulos Jesus chamou para questionar no alto do monte? Jesus tinha ali uma multidão, Jesus tinha ali 12 discípulos. Qual dos 12 era o mais incrédulo? Tomé, com certeza. Mas qual dos 12 Jesus chamou aqui para questionar? Filipe. Filipe, aonde compraremos pães para tanta gente? Sabe por que Jesus chamou Filipe? Filipe era um questionador de Deus. Já viu pessoas que questionam tudo que é de Deus? Tem pessoas que às vezes, só para chamar a atenção, ela questiona tudo que se refere a Deus, a Jesus, a palavra de Deus. Tem gente que é extremamente questionadora. Filipe era um desses. Por isso Jesus o chama, para colocá-lo em uma prova. Jesus escolhe Filipe para colocá-lo em um teste. Ele era de Betsaida, e a cidade de Betsaida ficava ali próximo do monte onde eles estavam. Provavelmente por essa causa também, o Senhor Jesus escolheu ele. Filipe, aonde nós compraremos pães? Ou seja, você é daqui, você é da região, você sabe muito bem onde tem padaria por aqui.
Onde é que a gente vai comprar tantos pães? E ele era um questionador. Um dia Jesus estava pregando sobre o Pai. E Jesus pregou sobre o Pai, ensinou sobre o Pai. E Filipe disse a Jesus assim: o Senhor falou tanto do Pai, mas eu nunca vi o Pai. Eu quero ver o Pai. Era um questionador. E Jesus disse: Filipe, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai também. Ele era uma dessas pessoas. Então, por isso, o Senhor Jesus o chamou para um teste. Como ele era um questionador, Jesus fez isso para ver como ele reagiria. Como é que ele iria reagir diante do teste da prova. Tem gente que olha para você fazendo alguma coisa e diz assim: xiii, se fosse eu, faria totalmente diferente. Fosse eu, faria totalmente diferente. Está fazendo errado. Tem gente que, se você não fizer do jeito que ela faz, ela considera tudo errado aquilo que você está fazendo. Eu conheço pessoas assim, eu conheci pessoas assim. Se não fizesse do jeitinho como ela faz, eu já desaprovava na hora. Achava tudo errado. Tem uma lição para nós aqui. Deus pega o questionador e coloca na situação para ver como é que ele vai reagir. E a lição que nós aprendemos aqui é respeitar o jeito do outro. Respeitar a característica do outro, a personalidade do outro. Eu posso fazer diferente, mas não significa que a maneira que o outro está fazendo esteja errado. É o jeito dele. Amém? Deus faz isso. Deus pega o questionador, coloca na situação para ver como ele vai reagir. Quero ver como é que você vai reagir, como é que você vai fazer. Foi o que Jesus fez com Filipe. Ele era um questionador. E Jesus então o colocou à prova. Ouça bem o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 38. Tem um gostinho meio amargo, mas vai fazer bem para nós. Aqui nem Giló. Amarga um pouquinho, mas faz bem. Diz assim Lucas 6, 38. Com a mesma medida com que você medir os outros, você também será medido. Diga: Senhor, me ajude. Com a mesma medida, é a Bíblia, só estou lendo a Bíblia para você, estou citando a palavra. Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Ou seja, Deus nos colocou aonde nos colocou, não para sermos problemas. Deus nos colocou aonde nos colocou para sermos resolvedores de problemas, para sermos ajudadores uns dos outros. Ou você acha que o lugar onde você mora ali por acaso? Não é por acaso. Ou você acha que o lugar onde você foi colocado ali por acaso? O lugar onde você estuda, você foi colocado ali por acaso? Não. Crente não crê em acaso. Crente crê em provisão de Deus. Diga: provisão de Deus. Amém? Glória a Deus. Nada é por acaso. Nem mesmo a situação de humilhação que você venha sofrer, não é por acaso. Um dia entrei no ônibus lá em Curitiba. Eu tinha ido para um congresso. Era 6 horas da manhã. E eu precisava ir para cidade ali do lado. Uma cidade da região metropolitana de Curitiba. E entrei no ônibus da circular que iria me levar para aquela cidade, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã. E quando fui pagar a passagem, só tinha nota de 50, menor que eu tinha.
Não tinha visto que eu não tinha trocado. A cobradora me deu um esculacho por causa disso. Você não imagina. Mas como é que pode? Essa hora da manhã, você me dá uma nota dessa? É minha primeira viagem, não tem troco. Olha a minha gaveta, não tem troco. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tenho a ver com isso? Que é a primeira viagem, que não tem troco. A mulher me humilhou. Eu fiquei ali do lado, estava com as malas ali do lado, sem saber. Fiquei pensando, sabendo que em tudo Deus tem um propósito. Aquela mulher estava me humilhando, não era sem algum propósito de Deus. De repente se levanta uma mocinha lá da frente e veio com um cartãozinho magnético, passou na catraca e olhou para mim e disse: "Tá pago, pode passar." Aquela cobradora ficou pasma, ficou sem ação, sem palavras, sem saber o que fazer. Então o que eu quero dizer? Em tudo que acontece, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Em tudo que te acontece, Deus está ali. Você não está sozinho. Aquilo não está acontecendo por acaso. Você vai extrair alguma lição daquilo. Deus vai ensinar alguém através daquela situação. Deus está colocando alguém numa prova. Deus está colocando alguém num teste. Então o crente não acredita em acaso. Ele crê que tudo é provisão de Deus, que em tudo Deus está presente. Amém? Diga glória a Deus, que Deus está no controle. Então você não está aqui por acaso. Deus te colocou aqui. Aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você congrega, tudo é por um propósito de Deus. Diga louvado seja Deus. E Deus já tem uma solução para o teu problema. Deus já tem uma resposta. Finalizando, Jesus perguntou: Filipe, aonde compraremos pães para toda essa multidão? Você é daqui de Betsaida? Tua cidade é aqui pertinho, você conhece? Aonde nós compraremos tantos pães? Mas o verso 7, o verso 6 diz que Jesus já sabia o que iria fazer. Só está testando ele. E no verso 7, Filipe respondeu assim: Senhor, nem 200 denários, denário é dinheiro, ou seja, nem 200 dinheiro de pão bastariam para toda essa multidão. Agora note, Jesus não perguntou para ele como faremos para comprar pães. Jesus perguntou aonde nós conseguiremos pães para toda essa gente. Jesus já sabia o que fazer. Então quando Deus te dá uma direção, é porque Ele vai te dar também a provisão. Amém? Amém? Jesus já sabia o que fazer. Quando Deus te der uma direção, saiba que Ele vai te dar também a provisão. Ele vai te dar também os meios. Talvez muita coisa não aconteceu ainda na tua vida, porque você está procurando entender. E a vontade de Deus não é para ser entendida. A vontade de Deus é para ser obedecida. Amém? Não estou afirmando, estou conjecturando. Talvez muita coisa não aconteceu ainda na tua vida, porque você está procurando entender, você está querendo entender, mas a vontade de Deus é para ser obedecida. Não estou dizendo que você deve tomar decisões precipitadas, não é isso. Mas não queira entender a vontade de Deus. Deus não se entende. A nossa mente é muito pequena, é muito limitada. Que Deus te ajude. Se Deus me usou para falar com você nessa manhã, e eu creio que Ele me usou para falar com você nessa manhã, eu gostaria que você falasse com Ele agora. Se você puder, se você desejar, você pode fechar teus olhos e se curvar diante dEle e falar com Ele um pouco agora.
Até agora Deus falou com você, eu creio nisso. Agora é você quem vai falar com Ele. Senhor Deus, querido Pai, eu me recuso a andar nos meus próprios conselhos. Eu me recuso a fazer a minha própria vontade, sabendo que o Senhor é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que conhece o problema antes que ele chegue, o Deus que tem a resposta e a solução para o problema muito antes que ele chegue. O Senhor é o Deus que conhece a minha palavra antes mesmo que ela saia da minha boca, o Senhor já conhece. Pai, eu graças te dou nessa manhã por Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de mim se fez pobre, a fim de que, pela sua pobreza, eu pudesse ser rico, rico da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, do teu amor, da tua fidelidade. Deus, em nome de Jesus, eu me recuso a sentar na roda dos escarnecedores. Antes o meu prazer está na tua lei. Eu me recuso a querer entender todas as coisas do Senhor, porque eu reconheço que a minha mente humana é muito pobre, é muito limitada, muito restrita. E a tua palavra diz em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que tem coisas que são reveladas a nós. Entretanto, tem coisas que pertencem somente ao Senhor, estão encobertas para nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, como servo do Senhor, como filho do Senhor, como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto eu faço prospera. Eu tomo posse dessas promessas do Senhor, as promessas maravilhosas do Senhor, contidas na tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu renuncio a Satanás e os demônios, eu renuncio ao pecado, eu renuncio a toda contaminação espiritual, eu renuncio, desfaço toda corrente, todo laço do inimigo, em nome de Jesus. Cai por terra toda corrente do inimigo, toda artimanha do inimigo em me destruir, em destruir o meu lar, em destruir meu casamento, em destruir minha família, em nome de Jesus. Pai, eu me cubro com o sangue de Jesus Cristo para me proteger. Diga isso comigo agora em voz alta. Eu vou orar em voz alta e você vai repetir comigo. Em nome de Jesus. Diga: Pai, em nome de Jesus. Diga o seu nome. Eu ao seu renuncio a Satanás, todos os demônios, toda obra maligna. Renuncio todo ódio, ira, inveja, maledicência, superstição, medo, angústia, depressão, opressão satânica. Eu renego, rejeito toda enfermidade no meu corpo, na minha alma, em nome de Jesus. Eu me cubro com o sangue de Jesus Cristo para me proteger. Eu tomo sobre mim toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz. Eu declaro que sou filho do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, e o mal não tem reivindicação na minha vida, na minha família, nos meus bens, em nome de Jesus. Amém
Amém. Graças a Deus. Amém. Nós vamos agora nos colocar de pé. E eu vou orar pelos dizimistas e ofertantes, para que Deus venha abençoar, suprir, em nome de Jesus. Que não falte nada na tua casa, no teu lar, nos teus bens, em nome de Jesus. Nós vamos orar também pelos enfermos. Você conhece alguém que está com alguma enfermidade? Ore para essa pessoa. A Bíblia diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Coloque essa pessoa diante de Deus. Está com alguma dor, com alguma doença, clame a Deus por ela. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Querido Deus e Pai, eu te dou graças, Senhor, por cada ovelha que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. O Senhor mesmo conduziu cada um aqui por um propósito, por uma causa, por um projeto. Eu consagro a vida de cada um ao Senhor, cada família aqui representada, cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos dizimistas e ofertantes fiéis que têm suprido as necessidades da casa do Senhor. Pai, eu oro pelos enfermos, pelos que estão com dores, aos que estão em tratamentos, aos que estão internados, aos que estão passando por cirurgia, aos que estão em recuperação. Oh Pai, onde eles estiverem, eu os abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga graças a Deus. Podemos sentar só um pouquinho para uns avisos. Nós estamos